Oi lá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo. Temos mais aí uma semana pra gente trabalhar, agora com novidades, né? Já sabemos que a gente não vai voltar esse ano, isso não quer dizer que a gente tem que parar os nossos esforços, na verdade. Principalmente para vocês do oitavo ano, que vão ter que recuperar todo esse conteúdo ano que vem, né? De um jeito ou de outro, a gente vai ter que dar um jeito aí para nada deixar passar, né? Para quem está acompanhando tudo e fazendo todas as atividades, vai ser menos difícil, tá? Nada substitui a sala de aula, né? Como eu já falei algumas vezes. Agora, para quem não está acompanhando, para quem não está vendo as aulas e para quem principalmente, né, não está fazendo as atividades, vai ser bem mais difícil da gente acompanhar o ano que vem e de recuperar todo esse conteúdo, tá, gente? Mesmo quem está acompanhando direitinho, deve estar cheio de dúvidas, deve estar cheio de questões, deve estar entendendo um assunto ou outro, né? Deve estar aí com muita dificuldade de entender a cronologia toda do que a gente está falando, do que eu tô dizendo, em que ano que eu tô. Inclusive foi uma questão aí essa semana. É, então, é muito importante que a gente continue, né, fazendo o máximo aí para aproveitar o que a gente pode ter nessas últimas semanas aí do ano, mesmo que à distância, na verdade. Mesmo que a gente só esteja dando conta da leitura dos textos ou assistindo esses vídeos, os vídeos que eu recomendo a vocês nas atividades e por aí vai, tá? É, a gente vai ter que rever todo esse conteúdo, né? De uma forma ou de outra, o assunto não vai morrer, tá? Tudo que passou por esse ano, ele vai acabar retomado ano que vem de algum jeito. É claro que a gente não pode fazer o oitavo ano no nono, e aí não ter o nono ano, né? Então a gente vai ter que dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, tá? Claro que que nem eu falei já uma vez, quem já está fazendo tudo direitinho esse ano vai ter uma facilidade muito maior no ano que vem, de acompanhar o oitavo e o nono ano junto, né? Porque vocês vão fazer 2 anos em um, tá, gente? Ano que vem. Quem não tá fazendo nada, né? Quem não tá acompanhando, quem não. Bom, a gente sabe aí as dificuldades que já temos e que podemos ter ainda mais aí no futuro, né? Bom, seja como for, vamos falar então da aula de hoje, né? A aula de hoje é rapidinha, né? Eu vou continuar em iluminismo. Faz algumas semanas aí, a gente teve uma semaninha de recesso, né? Aí, que vocês ficaram de folga, né? Sem fazer atividade. Ah, então, tenta relembrar do que a gente falou da última vez, pega o texto da última aula, né? Pega o texto dessa aula, acompanha junto, né? E tal. Ouve bastante o que eu vou falar, porque é tranquilo. Na verdade, iluminismo é só a gente entender as ideias dos principais pensadores e lembrar deles. Só que é importante, tá? A maior parte desses pensadores eles vão aparecer em um determinado momento, uma determinada questão, num determinado texto pra gente aí. Então, sempre conseguir relacionar o autor com a ideia, né? Então a gente vai falar de alguns nomes aí importantes, tá? Que estão no texto também dessa semana, né? Que vão aparecer para vocês. Vocês têm que se familiarizar com esses nomes e com as ideias de cada um deles, tá? Porque foram ideias fundamentais para o mundo atual, né? Para o mundo contemporâneo, né? Então ideias muito avançadas para o período, ideias que quebravam com tudo que se pensava naquela época, uh, ideias que a gente vai conceber como revolucionárias de fato, né? Porque mudaram, certo? Revolução, mudança. Então, que de fato trouxeram alguma novidade, alguma melhoria, alguma alteração aí no pensamento, uma quebra de rumo, né? Tá todo mundo caminhando para frente. Aí o iluminismo vai falar, opa, dá pra gente caminhar para esse lado, dá pra gente caminhar para aquele lado, não precisamos sempre ir no mesmo caminho. Então, eles vão abrir ideias, eles vão abrir caminhos para novas ideias aí, esses iluministas, tá? Uma pergunta que me foi feita é em que ano a gente está, né, nesse momento. A gente está no século XVIII ainda, tá, gente? Lembra que a Idade Moderna ela é toda enclausurada no século XVIII. É claro que a Revolução Industrial, né, ela começa na metade do século XVIII, 1750, mais ou menos, um pouquinho antes, até se a gente for pensar nos processos que levaram ao aparecimento da máquina,
E ela vai além do século XVIII, né? Então ela vai para 1800, 1800 e pouco, tá? Então ela avança mais do que a Idade Moderna, mas tudo que a gente vê aqui, tudo que a gente vê em oitavo ano, no geral, ele para em 1789, que é o início da Revolução Francesa, tá? Mas que nem eu falei, tem algumas exceções, né? Então, a própria Revolução Francesa, que começa em 1789 e vai até 1799, e a Revolução Industrial, que começa na metade do século XVIII e caminha além do século XVIII, no começo do século XIX também, por aí vai. Então a gente está mais ou menos no século XVIII, tá? 1700 e tanto, certo? Iluministas mais importantes apareceram nessa época, né? De 1700 a 1800, por aí, tá? Tem iluministas um pouquinho mais antigos, perdão, do final do século XVII, mas são pouquíssimos, né? Os pioneiros que a gente fala, né? Os primeiros aí da história do iluminismo são do finalzinho do século XVII, 1700 e tanto, 1690, 1680, mas a maior parte mesmo é do século XVIII aí, né? De 1700 a 1800, viveram durante esses 100 anos aí, tá? Então, quando a gente fala em que momento esses pensadores estão fazendo essas ideias, estão fazendo esses livros, estão pensando essas coisas, estão tendo ideia de enciclopédias, que nem eu falei na última videoaula, isso aí acontece tudo no século XVIII, tá? Perfeito. Então, que pensadores são esses, né? Eu falei de um já, né? O Diderot, que foi o cara que criou a ideia de uma enciclopédia, né? De um livro que contivesse dentro dele todo o pensamento da humanidade, né? Ou pelo menos que fosse um livro vivo, fosse sendo alimentado, né? A enciclopédia do Diderot. Então eu comentei sobre esse numa aula anterior aí, né? Numa videoaula anterior. Vamos falar dos outros agora, tá? Eu gosto de começar sempre pelos mais simples, vamos dizer assim. A maior parte dos caras que a gente vai trabalhar aqui, eles são europeus. Eu vou abrir uma exceção para um americano também, né? Um iluminista interessante, importante, talvez o mais famoso deles, por incrível que pareça, seja esse americano. Mas a grande parte desses iluministas eles são principalmente franceses. Tem um escocês aí também na história, né? Enfim, francês. Na Europa, tá? Na Europa em geral aí são a maior parte desses pensadores, tá? Então à medida que eu vou falando nos pensadores, eu vou falando onde que eles viveram, onde que eles fizeram a carreira, porque a maior parte deles fez carreira em vários lugares do mundo aí, né? Bom, o primeiro pensador então é um cara chamado Barão de Montesquieu, tá? Os nomes eu vou falar aqui para vocês vai ficar um pouquinho difícil, mas pega o texto da semana, vocês vão ver os nomes aparecendo lá, tá? Então, ou se vocês leram o texto antes de ver a videoaula, vocês vão na hora lembrar. Olha o que o professor falou, né? O nome que ele falou. Então, o primeiro desses aí que a gente vai trabalhar hoje é o Barão de Montesquieu. Eu gosto de começar sempre com ele porque ele tem a ideia mais simples de todos esses iluministas, né? Montesquieu era um pensador político, tá? Só para vocês saberem, o nome dele era Charles. Barão de Montesquieu era o cargo dele, né? O título dele, tá? Vamos dizer assim, né? Um título nobre, certo? Que ele herdou do tio dele. Ele era uma pessoa da nobreza, depois acabou ficando muito rico, enfim, né? A maior parte desses iluministas também, eles eram burgueses, tá, gente? O iluminismo é um movimento burguês em essência, né? E a maior parte dos ideais propagados pelo iluminismo eram ideais burgueses. Com exceção de talvez um desses caras aí que eu vou citar daqui a pouco, a grande parte do pensamento desses caras todos era a favor da burguesia, né? Um deles talvez difere um pouquinho, vai contra esses ideais, ou pelo menos foge um pouquinho desses ideais aí, e a gente fala já já. Então, o Montesquieu, esse primeiro pensador que a gente está trabalhando, um pensador político, essencialmente, né, tinha ideias muito interessantes sobre política. Lembra sempre que o grande inimigo do iluminismo era o absolutismo, ou seja, o poder concentrado todo na mão do rei, tá? E o Montesquieu pensou, qual seria uma forma da gente evitar que isso acontecesse? Ou pelo menos, se não evitar, tentar diminuir a forma de controle desse rei, tá? Como que a gente pode fazer isso, né? É claro que existiam exemplos anteriores, como a Constituição da Revolução Gloriosa, que a gente trabalhou
em muitas videoaulas para trás, né? Então limita o poder do rei com uma carta de constituição e que tem leis e tal, não sei o quê. Montesquieu pensou numa outra seguinte maneira, que inclusive hoje é adotada por 99% dos países democráticos do mundo, tá? Que é a divisão dos poderes, né? A divisão dos 3 poderes que ele pensou e esquematizou da seguinte forma. Ele pensou da forma seguinte, já que a gente não gosta ou não gostaria de ter um poder concentrado na mão de uma pessoa só, o que a gente faz? A gente divide esse poder em pequenos pedaços, né? E cada pessoa vai ser responsável por controlar, ou cada grupo de pessoas vai ser responsável por controlar um desses poderes, de forma que esse poder vai ficar dividido, né? Todo mundo vigia todo mundo, certo? Então evita que um desses poderes seja mais importante do que o outro, né? Pelo menos a teoria é essa. Evita que um desses poderes se corrompa, certo? Porque se um se corromper, o outro vai lá e pune, né? Os outros 2 vão lá e punem esse poder, certo? Ele não vai poder abusar desse poder, porque, de novo, os outros vão estar vigiando. Então, a ideia dele era mais desse sentido. Vamos vigiar, os poderes se vigiam, os poderes vamos dizer assim, se controlam entre eles, certo? Eles se complementam, né? Cada um vai tratar de uma área específica aí, certo? E cada um deles tem um tipo de responsabilidade diferente, né? E quais são esses 3 poderes, então, que o Montesquieu falou? Ele dividiu o poder em executivo, legislativo e judiciário. E dá pra gente saber, pela palavra, o que cada um desses poderes faz, né? O legislativo cria leis, certo? O judiciário julga, né? E o executivo vai executar as ordens diversas, tá? Mas falar sobre isso e não relativizar ao mundo contemporâneo, ou seja, do mundo do dia de hoje, ou pelo menos até no caso do Brasil, vamos dizer assim, não faz muito sentido. Então eu vou relativizar isso e trazer, por exemplo, o caso atual do Brasil, né? O que é, como que esses poderes funcionam na prática, aparecem na prática, por exemplo, num país como o Brasil ou Estados Unidos, nos dias de hoje, tá? 2020. Por exemplo, quem que compõe o poder legislativo no caso de um país atual como o Brasil? O legislativo é composto pela Câmara, tá? No caso, a Câmara dos Deputados no Brasil. Eles que vão votar leis, eles que vão propor as leis, eles que vão fazer esse tipo de trâmite com relação ao Brasil. A Câmara dos Deputados existe no Brasil, mas tem similares ao longo do mundo, né? Tem o parlamento na Inglaterra, tinha, no caso, as assembleias na França, as cortes espanholas, a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. Então é tudo a mesma coisa, né? Todas coisas similares aí, certo? Mas que são responsáveis por basicamente a mesma coisa, que é a criação de leis, tá? Criação, votação, enfim. O Poder Judiciário, que julga as pessoas, normalmente ele é composto pelos Supremos Tribunais, né? No caso do Brasil, a gente tem o STF, né? O Supremo Tribunal Federal. Tá? O STF é a instância máxima, né? Do judiciário brasileiro, vamos dizer assim, tá? E tem outros exemplos parecidos com eles no mundo. Por exemplo, muita gente já deve ter ouvido falar nos Estados Unidos da Suprema Corte, né? Então, no Brasil a gente tem o Supremo Tribunal e nos Estados Unidos tem a Suprema Corte, né? Acho que muita gente já ouviu falar em Suprema Corte, né? Nos Estados Unidos, tá? Então, eles são os responsáveis pelos grandes julgamentos, tá? E, é claro, esses grandes julgamentos, normalmente, eles envolvem a questão política, tá? Então, julgamento de deputados, presidentes, enfim, né? No geral, eles também ouvem outros casos, mas são casos mais importantes que eles vão julgar, né? E, é claro, o executivo, normalmente, ele é composto na figura do presidente, no caso do Brasil, né? O que o executivo faz, né? Se o judiciário julga, o legislativo cria leis, o executivo é o responsável pela diplomacia, por decretar, por representar o país em outros lugares, por fazer paz, fazer guerra, blá, 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 né? Então, o executivo, no geral, ele tem essa responsabilidade de representatividade de um país, certo? Ele também pode vetar leis, né? Então, as coisas funcionam mais ou menos dessa maneira, tá? No caso do Brasil,
legislativo e executivo eles são eletivos, ou seja, a gente pode votar, né, para deputados e para o presidente. Então a gente pode eleger o legislativo e o executivo. O judiciário não. O judiciário, no caso do Supremo Tribunal, é por apontamento, né? Por, vamos dizer assim, o presidente, no caso, ele tem direito de escolher alguns ministros, né, algumas pessoas para entrarem no Supremo Tribunal de tempos em tempos, tá? Então eles têm direito de apontar, eles têm direito de escolher, né? De tempos em tempos, claro, guardando algumas regrinhas aí, não cabe a gente falar muito específico disso nesse momento, se a gente tivesse em aula a gente falaria, mas tem algumas situações em que o presidente pode escolher o que na verdade deve escolher a pessoa a ser colocada ali no Supremo Tribunal, tá? Bom, então Montesquieu, a principal ideia dele era essa, né? O segundo iluminista importante que a gente vai trabalhar, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, chama-se Voltaire, né? De novo, a maior parte desses nomes aí são nomes fictícios ou nomes de títulos, etc. Tal. O caso Voltaire também não era o nome dele, o Voltaire chamava François, né, um nome meio francês. Voltaire foi um nome que ele criou, né, através de embaralhando as palavras do sobrenome dele, isso não vem ao caso agora. Voltaire talvez é o iluminista que tinha mais problemas com vamos dizer assim, com os grandes poderes da época, né? Embora ele foi conselheiro de alguns reis, de algumas rainhas, não sei o quê, ele acabou tendo problemas muito sérios, muito graves, porque literalmente ele era um grande defensor da liberdade, né? Da liberdade de expressão, especialmente, tá? De muitas maneiras ele tentou defender o livre-arbítrio, perdão, certo? E também a ideia da liberdade religiosa, né? Em muitos momentos ele questionou e criticou pesadamente, arduamente a Igreja Católica, principalmente, certo? Por N motivos, pelo controle, pela forma de influenciar as pessoas de uma maneira negativa, embora ele próprio, ele era católico, ele era religioso, certo? No final da vida dele ele tentou fazer as pazes com a religião, né? Se aproximar de novo, porém a vida toda dele ele bateu em cima da Igreja Católica por problemas que ela ainda apresentava naquele momento, tá? Principalmente esses problemas de questão de controle das pessoas, de manipulação, de influência exacerbada. Inclusive, muita gente coloca no Voltaire um grande ponto de começo do movimento ateísta, né? Claro que não foi o único e ele nunca, na verdade, sugeriu algo do tipo, mas muita gente, vamos dizer assim, coloca nele essa questão de começar a propagar um pensamento de, pô, peraí, a gente pode ter uma ideia assemelhada a isso. Então, o principal pensamento do Voltaire nesse sentido era a liberdade de expressão a qualquer custo. Ele falava mesmo que dava na telha, ele teve problemas muito sérios com a lei naquela época, foi preso muitas vezes, ele parou na maior prisão na França daquela época, chamada Bastilha, que era uma fortaleza em que só ficava gente que falava mal dos reis e rainhas da época. O Voltaire foi parar lá, então não se dava bem com essa questão muito, né? É conhecido como martelo da liberdade, né? Muito famoso pelas ideias libertárias dele de livre escolha, livre-arbítrio, falar o que quiser mesmo. Acabou caindo em muitos problemas com relação a isso, né? E vai passar muito tempo da vida dele preso ou fugindo de um país indo para outro, né? Saiu da França e foi para outro lugar e voltou, não sei o quê, foi preso de novo e tal. Então, muitos problemas com relação a isso, porque de fato ele era a grande defensor da liberdade ao extremo, né? Não importa o que vai acontecer comigo, o mais importante é a defesa da liberdade, tá? Próximo. Muita gente, inclusive, se identifica com. Desculpa, só terminando. Muita gente se identifica com o Voltaire porque ele era de fato rude, às vezes, até na palavra, né? Ele era
ele rasgava mesmo as coisas, ele falava o que dava na telha e ele tinha um pensamento muito rápido, sarcástico, irônico e acabava, né? Uma vez, em um dos textos, ele comparou a Igreja Católica a uma peste, certo? Que infectou o mundo, né? E rasgou mesmo a igreja com os pensamentos dele, embora, que nem eu acabei de comentar, ele era religioso, no caso ele era católico, e no final da vida tentou se reaproximar, então ele acabava, rasgava com tudo mesmo e não queria nem saber, certo? Falava mesmo que era a opinião dele e ponto. O próximo iluminista que a gente vai falar chama-se Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, suíço de nascimento, porém a maior parte da vida dele e os principais pensamentos dele foram na França, né? E o maior impacto que ele causou foi justamente nos pensamentos franceses, nas ideias da França, inclusive ele vai ser o principal nome, a principal cabeça por trás da Revolução Francesa e de alguns dos principais líderes, né? Na verdade, o principal líder da Revolução Francesa, o Maximilien Robespierre, ele praticamente era um ídolo, perdão, o Rousseau era um ídolo para ele, né? Então, quando a gente falar de Revolução Francesa, eu vou voltar a comentar sobre o Rousseau, porque ele incentivou e influenciou muita gente que participou da Revolução Francesa e que fez a Revolução Francesa acontecer. Lembra, os iluministas eram pessoas de pensamento, principalmente, né? De ideais, de escrever livro, de influenciar outras pessoas, mas por eles não eram pessoas de grande ação. Tá? No geral, né? Eles influenciaram outras pessoas que foram de ação. Portanto, o Rousseau é um caso desse, né? Que vai influenciar pessoas que vão tomar atitudes mais para frente, mais no futuro. O Rousseau vai ter muitos textos sobre educação, né? Ele veio de uma camada muito pobre, foi abandonado pelos pais, foi criado por outras pessoas. Esse de fato veio da pobreza, né? Esse de fato veio embora depois acabou casando e mudando um pouco de patamar social, vamos dizer assim, mas na maior parte do tempo ele era uma pessoa pobre, vamos dizer assim, né? Do povo no geral. E por isso ele vai desenvolver uma ideia muito relacionada ao povo, chamada de contrato social. O contrato social, ele colocava na mesa uma relação de poder em que, estou facilitando muito, tá, gente? Estou diminuindo muito as ideias do Rousseau, mas só para vocês entenderem, a ideia do contrato social era que o poder, na verdade, ele reside e emana na população. Então o poder está com o povo, certo? Só que, se, né, fosse deixar para esse povo se autogovernar, tá? Com os seus poderes individuais, né? Todo mundo tem poder, eu, você, todo mundo. Então, se o povo fosse se controlar e se governar sozinho, viraria uma bagunça, uma confusão. Então, por isso, esse povo, de tempos em tempos, ele abre mão do seu poder e escolhe uma pessoa dentro desse povo, né? Para exercer o poder por eles, tá? E então eles abrem mão do poder que é deles e eles abrem mão para que uma pessoa os represente e faça o bem para essa população. E o Rousseau diz que aí se estabelece um contrato, certo? Eu abro mão do meu poder, você vai ter o meu poder por um tempo, né? A população abre mão desse poder, vai dar para essa pessoa esse poder por um tempo, certo? Só que essa pessoa tem uma responsabilidade. Qual que é a parte dela no contrato? Eu vou fazer o bem e a melhoria para essas pessoas. E o Rousseau dizia da seguinte forma: se essa pessoa não cumprir com a sua parte do contrato, esse contrato está quebrado, certo? Então, se ela não fizer o bem para a população, esse contrato se quebra. E a população tem o dever, o direito de tirar essa pessoa do poder, à força, se necessário. E ele deixava bem claro isso, à força, se necessário. Então, ele não fez o bem para a população, então a população tem o dever e o direito de tirar esse cara. E tem que ser a força se ele não quiser, tá? Então, se necessário for, tirar esse cara à força. Por isso que a gente vai ver que a Revolução Francesa ela vai ser extremamente violenta nesse sentido, né? Não fez a melhoria, então a gente vai tirar a força, certo? Então, isso vai influenciar muitos pensadores revolucionários da Revolução Francesa que a gente vai trabalhar, tá? O quarto pensador que a gente vai falar agora chama-se Adam Smith, né? O Adam Smith ele é o economista da história, tá?
A maior parte aí desses nossos pensadores aí, um pensa de política, né, o Montesquieu, o Voltaire é muito mais da sociedade, né, a liberdade de pensamento, o Rousseau também, né, do povo e tal. O Adam Smith é o economista da história. Ele talvez, às vezes, acaba sendo o que os alunos tenham mais dificuldade, mas a maior parte dos cursinhos é o que mais cai, tá, gente? Eu tenho uns 2, 3 anos seguidos que acabou caindo nos cursinhos de Paulínia, Adam Smith e os pensamentos dele, tá? É, mas eu também não entendo porque os alunos têm tanta dificuldade com o Adam Smith e o pensamento dele nem é tão difícil. Ele pensava no liberalismo econômico, tá? Que foi um sistema econômico que perdurou durante quase todo o século XVIII, século XIX, e só vai cair em 1929 com a crise que vai acontecer nesse ano. Portanto, durante muito tempo se comprou a ideia do Adam Smith e pensou se de fato, é assim que a economia tem que funcionar. O Adam Smith defendia a liberdade na economia. O que quer dizer isso? O Adam Smith considerava a economia como um órgão vivo, né? E pensava que a economia, e dizia que a economia, ela, como um organismo, né, como o nosso corpo, por exemplo, ela tem momento, a economia, no caso, tem momentos de instabilidade, ou seja, vai ficar doente, como a gente fica doente, né? E esses momentos são chamados de crise. Então a economia vai entrar em crise nos momentos que ela fica doente como um organismo. Porém, como um organismo também, ele vai se recuperar, né? E ele vai melhorar, tá? O Adam Smith defendia a não interferência na economia, certo? Então a economia vai ter momentos de ascensão e de crise. Ascensão e crise como um organismo vivo, certo? E a ideia é que não se mexa na economia, que os políticos, que o governo não interfiram na economia, porque ela vai se recuperar sozinha. Ela vai ter momentos ruins e vai ter momentos de recuperação gradual, lenta, seja como for, mas a ideia é não, vamos dizer assim, não façam nenhum movimento que interfira na economia. E para isso ele desenvolveu a ideia da mão invisível, como se a economia tivesse uma mão invisível que controlasse ela em momentos de crise e ascensão, certo? Então é dessa forma aí que o Adam Smith concebeu o liberalismo econômico, uma economia viva, pulsante, certo? Que vai ter momentos de ascensão gradual, de queda, mas não mexe, porque o governo não pode interferir, porque ela vai se recuperar sozinha, certo? Ele defendia o livre comércio, ele defende a competição, a concorrência, certo? Para a economia ferver, então tem que ter concorrência, tem que ter iniciativas, tem que ter pessoas contra o monopólio, certo? Então precisa de tudo isso para ter uma economia competitiva e que tenha possibilidade de crescimento, certo? Então a ideia do Adam Smith é a liberdade na economia. Tá? Tô acelerando um pouquinho para a gente conseguir falar de todos. E o último desses caras aí que eu vou tratar com vocês, né, é o Benjamin Franklin, aquele que eu disse que é o mais famoso, talvez, né, desses pensadores. É um americano, certo? Desculpa, o Adam Smith, ele era escocês, mas a maior parte da carreira dele na Inglaterra. Inclusive, ele foi um dos pensadores que, obviamente, vai influenciar a Revolução Industrial. Esqueci de falar isso, né? Então, os pensamentos por trás da Revolução Industrial, eles são muito do Adam Smith, né? Divisão do trabalho, certo? Enfim, tudo que a gente estudou em Revolução Industrial, não vou recuperar agora, porque foi recentemente, estão nas ideias do Adam Smith ali, tá? Então, concorrência contra um produto só que controle o mercado, a divisão do trabalho, ou seja, para ser mais eficaz, mais eficiente, a gente divide o trabalho em pequenas etapas, cada pessoa faz uma parte desse trabalho, um mercado agitado, aumentar o mercado consumidor para vários outros lugares, blá, 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 certo? Então, Adam Smith, o pensador economista, do liberalismo econômico e da mão invisível, tá bom? Voltando então, o Benjamin Franklin, o último, um americano, né, que vai estar totalmente por trás da ideia da independência dos Estados Unidos, embora, de novo, ele foi o cara das ideias. Quem foi o cara da ação? Foi o George Washington,
né? George Washington era o grande líder do movimento de independência dos Estados Unidos, mas por trás de tudo isso daí, por trás dos mecanismos todos, estava o próprio Benjamin Franklin. O Franklin, ele era um empreendedor, certo? Então ele tinha uma família gigantesca, né? Se não me engano eram 17 irmãos, mas é um número absurdo, tá, gente? E ele foi um cara que teve uma iniciativa própria, foi atrás, correu atrás. Então muita gente fala, né, nessa ideia do americano que sai do nada e se, né, sobe na vida e tal. O Benjamin Franklin seria o cara, né, que todo mundo se espelha com relação a isso, né, do sonho americano e não sei o que. Ele era um economista também, tá? Ou pelo menos ele pensava muito em economia. Ele foi responsável por frases como tempo é dinheiro, tá vendo umas frases mais famosas da história, né? Então foi ele que criou essa frase, né? Ele está presente na nota de $100. Ele era um grande cientista também, ele que fez aquele experimento com a pipa, né? Ele queria provar que o raio tem eletricidade, então ele foi, pelo menos ele descreveu no diário dele que ele fez esse experimento. Se ele fez ou não, ninguém sabe, porque provavelmente poderia ter morrido, né? Então ele foi numa temporal, diz o diário dele, ou pelo menos diz a descrição da experiência, que ele sairia numa tempestade com uma pipa e aí o raio pegaria na pipa e aí provaria que o raio é composto por eletricidade, né? Enfim, ele criou umas outras coisas como lente bifocal, não sei o que, aquecimento, se não me engano, mas enfim, umas outras coisas aí que também foram importantes aí do lado científico do Benjamin Franklin, tá? Mas a principal ideia dele era da economia, do cara da iniciativa, de crescer na vida, de ser empreendedor, de buscar as coisas certas, da liberdade de economia, liberdade de falar o que quiser. Inclusive teve um jornal. Então, muita coisa que a gente poderia falar do Franklin, né? Mas por enquanto é só, tá, gente? Já falei demais, 30 minutos já é o suficiente para nós, tá bom? Então esses cinco iluministas, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Benjamin Franklin, eles vão aparecer no texto de vocês também. É os principais que a gente precisa lembrar aí e precisa trabalhar com eles e não poder esquecer, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Valeu!